Boa noite, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Nós precisamos também da ajuda de vocês. Solicitamos a doação de brinquedos para crianças de até 10 anos, além de alimentos para compor os ranchos para a nossa festa de Natal, que será no dia 20 de dezembro. Então, todo ano, lá pela essa data, nós temos a festa aqui no lar e são entregues ranchos, brinquedos para as crianças e nós precisamos, então, da ajuda de todos vocês. Gratidão. Também pode ser feito Pix ou pode ser colocado alguma ajuda naquele cofrinho aqui na sede. Obrigada. Então vamos agora ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo aberto ao acaso. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos e que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passa a palavra agora então ao nosso irmão palestrante da noite, o nosso irmão Andrew, seja bem-vindo. Tá bom? Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar de volta lá, acho que... Entendeu? Perfeito, obrigado. Então, amigos, boa noite de novo. É uma alegria. Sempre que a gente volta ao lar, e parece que a atmosfera do lar cresce cada vez que a gente volta. E hoje, em especial, conversando ainda sobre o Evangelho, capítulo 25, buscai e achareis. Mais em específico,
a passagem que fala sobre não vos aflinjais em possuir o ouro. Mas navegando, mergulhando por dentro desse capítulo, nós somos convidados àquele trabalho que a doutrina espírita insiste em todo momento, que é a viagem interna de nos conhecermos, como ponto principal de mudança e de reforma íntima. Porque quando Cristo traz a passagem busca e achareis, que é também apresentado durante o texto como pedis e obtereis, ou batei-vos e se abrirá, é um convite ao nosso esforço. Pode parecer apenas uma manifestação de, se a gente pedir alguma coisa, seremos recompensados. E essa, na verdade, é uma alegoria que nós carregamos, fruto de cultos que nós praticamos ao longo das diversas encarnações, de que bastaria apenas pedir que a providência divina nos atenderia, sem que fizéssemos nós alguma coisa de merecimento para que esse pedido fosse atendido. E a doutrina espírita, ela vem descortinar o que o Cristo quis dizer com essa passagem. Vem nos convidar ao quê? Ao pedir, eu tenho que fazer um esforço para me ser atendido. E eu só peço algo que eu não tenho, que me faz falta. Então, para mim saber identificar aquilo que me faz falta, eu preciso fazer uma viagem interna. O que está faltando dentro de mim? Para ser atendido àquilo a qual eu busco, eu preciso estar procurando alguma coisa que pode estar perdida. O que eu perdi no meu caminho, que eu estou em busca? Qual é o sentido da minha existência? E qual é o parâmetro, o ponto, o porto seguro aonde eu estou colocando a minha busca? É para bater. Para se abrir as portas, eu preciso saber aonde eu vou pedir, aonde eu vou bater. Porque se eu não souber identificar esses caráteres íntimos e me dirigir à porta, aquela que vai atender essas minhas necessidades, eu bato em qualquer lugar. E se eu bato em qualquer lugar, qualquer um me atende. E qualquer coisa basta. Então, o primeiro passo dentro dessa trajetória é nós silenciarmos os ruídos externos e procurarmos dentro de nós o que eu estou buscando, aonde eu vou bater. E muitas vezes nós nos refugiamos em um centro espírita, porque as nossas buscas de sentido gravitam em torno do mundo, mas nós somos espíritos imortais, criados simples, ignorantes e destinados à perfeição. E dentro dessa caminhada, os espíritos, lá no Evangelho, eles afirmam que no nosso processo evolutivo quanto humanidade, nós vamos passando por diversas experiências, gravitando desde o instintismo, aonde agimos apenas pelos impulsos, e à medida que eu agia por impulsos, pela fome, pela sexualidade, eu vou percebendo sensações à medida que a minha inteligência se desenvolve. Então, quando eu ia em direção ao fogo, eu sentia que aquilo me provocava sensações.
Quando eu me escondia do sol, aquilo me provocava sensações. Quando eu me alimentava, aquilo me dava bem-estar. Enquanto eu fazia alguma coisa contra o meu corpo físico, aquilo me provocava mal-estar, sensações. E como nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência ao longo da caminhada evolutiva, a gente caiu no campo apenas das sensações. Ou seja, eu só quero aquilo que me dá prazer, aquilo que me causa bem-estar. E nessas indas e vindas, a gente não pode esquecer do instrumento da matéria, que é esse artifício a qual nós nos revestimos para ter essa experiência encarnatória, que é justamente um momento de prova e expiação. O momento onde a gente se ausenta da espiritualidade e vem ter uma experiência rápida, impermanente, porque ela tem início e fim, quando no corpo, para justamente passar por essas provações. E é justamente no corpo que a gente é revestido novamente de um campo sensório e da matéria. E como nós temos o esquecimento do passado, a fim de ser esse um instrumento que vai nos provocar o nosso livre-arbítrio a desenvolver a nossa moralidade, os nossos valores e as nossas virtudes, muitas vezes a gente acaba enveredando em nosso sentido apenas atrelando sensações e caindo de novo no materialismo. Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da doutrina espírita? Além de acolher, orientar e consolar, a gente encontra apenas um adjetivo atrelado a ela como revolucionário, que é o de destruir a materialidade, o materialismo. É a única manifestação da doutrina, a única coisa que ela vem destruir é o materialismo. Mas, quando estamos encarnados, a matéria é necessária para a gente experienciar essa existência. Mas, dentro da nossa trajetória, eu tenho vivido uma vida como um ser imortal, como um espírito que vem vivenciar essa experiência na Terra e passar por ela, ou quando eu chego aqui, eu deixo que as coisas da matéria sejam aquelas a qual dirige a minha existência. E aí nós vamos nos dando conta de que muitas vezes nós deixamos de lado a nossa paz de espírito. Nós deixamos de lado momentos de bons relacionamentos, momentos de harmonia, em função de viver em torno e por consequência da matéria ou do ouro, como a passagem nos diz. Não vos inquieteis por possuir ouros. E é interessante nesse capítulo que ele traz aquela passagem a qual Cristo convida a olhar os lírios do campo, na sua perfeição, na sua beleza, e nos diz: confiais em Deus, porque os lírios não semeiam, nem ceifam, mas olhem a sua beleza. Isso é manifestação de Deus. Eles apenas confiam e se fazem o seu trabalho. E nós? Porque quando estamos na matéria, é muito fácil a gente esquecer que a gente é um espírito imortal quando as dívidas chegam, quando nos falta às vezes o alimento,
ou quando endereçamos o nosso estilo de vida a apenas o ter e esquecemos o ser. Então os nossos padrões de bem-estar começam a ser coisas que quando eu não alcanço, eu entro num abismo, num sofrimento interno que nada soluciona. E no avanço da própria ciência e tecnologia, de tudo que nós temos visto no dia de hoje, temos nos deparado com padrões, às vezes, inalcançáveis. Porque quando a gente atinge aquilo que nós tínhamos como padrão, a sociedade imprime um outro. E aí a gente já está infeliz. Buscando coisas a fim de preencher um vazio interno que só pode ser preenchido pelas coisas do Espírito. Porque, na verdade, quem reclama é o Espírito imortal. Todos os nossos desejos são oriundos do Espírito, não do corpo. O corpo apenas exprime, reproduz aquilo que são as nossas inquietações íntimas. O consumismo, a compulsão pela compra, nada mais é do que um desequilíbrio do espírito. Quando eu entrego apenas pelo campo do prazer, no ato de adquirir coisas que me causam um bem-estar momentâneo, porque ativa determinadas zonas do cérebro que liberam substâncias que me dão uma sensação falsa e que logo no seguinte passa. E aí eu preciso de outra coisa. A gente tem visto muito isso no âmbito do celular. O quanto temos gasto de tempo, e aí a gente pode empregar bem essa palavra, em momentos rápidos, de sensações efêmeras, de vídeos e mecanismos produzidos justamente para nos dar momentos rápidos de prazer, e que logo em seguinte passa. E a gente fica nessa busca incessante, tentando suprir questões que não são cuidadas, que são os valores do Espírito. O quanto nós temos investido em ações como uma leitura edificante, algo que realmente internalizamos. O quanto temos gastado de tempo ou investido o tempo no trato e nas relações com os nossos familiares. Às vezes a gente se esquece com quem a gente divide o lar. Somos apenas habitantes de uma mesma casa, porque a gente não conversa. Ou melhor, a gente se cumprimenta, e aí se cumprimentando a gente acha que conversa. Mas eu não conheço o outro. Tá tudo bem? Tá. Ah, então tá, já tô atrasada. Aí nós mandamos um WhatsApp. Deixou a tampa do vaso levantada. Aí o outro responde, eu nem ouço, porque eu já tô irritada. E quando ouço é na velocidade 2, porque eu não entrego tempo para escutar bem a outra pessoa e acolher. O quanto de tempo nós temos investido a atender às nossas próprias necessidades íntimas. Vivo num automatismo, numa rotina desenfreada para atender metas que vão me atender financeiramente, mas esqueço de bem viver. Eu apenas existo. Eu
apenas existo, porque tudo que eu faço é automaticamente. Eu nem percebo o trajeto do caminho que eu faço. Quando passo pelas pessoas é sempre o mesmo cumprimento. No final do mês, o mesmo salário, as mesmas contas. Reclamo que não dá para nada. E vou esquecendo do olhar interno. Por que eu estou insatisfeito? Será que os meus objetivos de vida não estão sendo contraditórios com aquilo que é a minha verdadeira necessidade? E os Espíritos nos dizem que nós atrelamos ainda muito a nossa existência aos nossos desejos e que nós temos que analisar as nossas necessidades. Eu preciso de um carro último tipo? Ele é um desejo ou ele realmente é uma necessidade? 36 pares de sapatos. É um desejo, porque eu não tenho nem pés para tudo isso. Ou é uma necessidade? Uma vida dedicada a um esforço de trabalho, muitas vezes demandando e exaurindo as forças do corpo para ter um saldo bancário com zeros exorbitantes, e desencarnam e os zeros ficam lá. E quando a gente chega e o mentor nos olha, pergunta: o que trouxeste? Aí ele vai dizer: trouxe muitas coisas, porque eu adquiri, tinha muitas posses. Tinha isso, aquilo, aquele outro. Aí o mentor pede para que ele olhe em volta novamente, aí ele se dá conta que não trouxe nada daquilo. E aí ele inquieto pergunta: então, o que eu trouxe? E o mentor, então, olha, trouxeste apenas o que és e o que deste. É dando que se recebe, diz a parábola, ou melhor, a oração de São Francisco. O que nós estamos entregando, dando como contrapartida? Porque eu peço muito, e dentro do que eu peço, o que realmente para mim é uma necessidade? Será que tudo aquilo que eu estou pedindo é realmente o que eu preciso? Porque Deus não nos entrega aquilo que nós queremos de imediato. Ele nos oferece os recursos para nós alcançarmos. Por isso que a gente brinca, que quando a gente pede a paciência, Deus nos convida ao convívio daquele parente difícil. Porque Ele não vai me dar a paciência pronta numa caixa embrulhada como os presentes de Natal. Ele vai nos colocar os instrumentos para que nós, no nosso esforço, alcancemos. E ali Ele está atendendo ao nosso pedido. Porque a gente confunde muito providência, da providência divina, com previdência, que é um trabalho nosso. A providência divina, ela atende aquilo que são as nossas necessidades. A providência é a confiança em Deus de que, nessa experiência, nada me é um castigo, mas tudo me é instrumento de aprendizado. Se Ele não é um Deus punitivo e castigador, todas as adversidades que eu encontro no caminho é justamente um instrumento para que eu possa me melhorar e alcançar aquilo que eu tanto peço. E a previdência é o meu contributo nessa caminhada.
E isso fala também as questões materiais. A gente acha que apenas rogando ao alto, sem fazer nada, num falso pretexto de não estarmos fazendo ali também o mal, a gente vai ser atendido. Mas toda vez que eu me nego em fazer o bem, e isso é uma manifestação dos espíritos, eu estou sendo conivente com o mal. Então, meu omitir em agir é eu estar também prejudicando a minha própria caminhada. Mas quando eu enveredo pelo esforço de alcançar esses meus objetivos e rogo a Deus a confiança, rogo a Ele a paciência, a coragem, a boa vontade, o ânimo, com certeza nós seremos atendidos. E logo à frente, nós vamos ver que já ultrapassamos aqueles desafios que antes para nós pareciam não haver fim. Mas se a gente sabe que a experiência no corpo ela é passageira, as dificuldades também são. E quantas nós já enfrentamos? E estamos aí. E mesmo aqueles que não estão no corpo físico também estão aí, porque passaram por elas. E voltam para nos dizer: perseverem. Mas atentem ao que vocês estão entregando às suas existências. Porque muitas vezes passamos uma vida inteira desperdiçando tempo, angariando esforços em atender desejos que vão a cada dia trocando por outros e outros e outros, e eu deixo de cuidar da minha missão quanto espírito imortal. O quanto na minha caminhada eu tenho lembrado de Deus, tenho questionado a Ele qual será a minha missão. Isso é pedir. E quando eu peço, se abrirá. Porque à medida que eu questiono, eu começo a repensar os meus valores, as minhas atitudes. Aquilo que eu era e hoje eu já não sou mais. E será que tem alguma coisa ainda que eu tenho para mudar? Ou será que é o outro? E ali ele fala uma coisa muito importante, Kardec, logo para o final do capítulo, falando sobre a violência às consciências alheias. De que se há algo no outro que me incomoda, o primeiro a quem tem que mudar sou eu. E não tentar violentar o outro para que ele mude. Pois na minha mudança, o exemplo vai ser o melhor tratamento, para que o outro também se modifique. E enquanto eu me modifico e estou de consciência tranquila e em paz de espírito, o outro pode fazer o que ele quiser, porque não vai me abalar, porque eu estou bem comigo mesmo, eu estou atendendo às minhas necessidades. E o que nós temos pedido? Nas nossas reflexões diárias, o que nós temos implorado a Deus para receber? Será que condiz com aquilo que eu quero ter como uma vida? Tendo como premissa essa caminhada do espírito imortal? Porque às vezes a gente pede um monte de coisa e nem se dá conta do que pede. Eu queria
ter bastante dinheiro, que daí eu ia resolver todos os meus problemas, ia poder ajudar o centro espírita, ajudar os outros, a família. A gente não dá conta nem do dinheiro que tem quando a gente recebe pouco, quem dirá com muito. Então é um instrumento. Emmanuel diz, ou melhor, Jesus diz, dá conta da tua administração, pois aquele que sabe manejar do pouco, saberá manejar do muito. Então se eu não tenho muito, é porque eu não tenho merecimento para. Porque quem sabe o que eu ia fazer se eu tivesse muito? Ai, Senhor, tira aquela pessoa da minha vida, que ela só me atrapalha. Eu já começo o meu pedido querendo que o outro suma. Como é que eu quero de retorno algo de bom se o meu ímpeto já é algo negativo? E o outro, nas suas dificuldades, é a peça-chave, o elemento para que eu desenvolva aquelas virtudes. Porque se eu não tiver desafios na minha caminhada, eu vou continuar sendo o mesmo que eu sempre fui. E quando eu chegar lá em cima, o que eu mudei? Nada. Porque toda vez que eu tinha algum desafio, eu olhava para o alto e dizia: Senhor, por favor, elimine esse desafio. Puf, desaparecia. Será que a gente não tem que revisitar quais são os nossos pedidos? Senhor, que eu tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber o que aquilo na minha vida está me convidando. Porque a vida, ela é um diálogo. Tem um livro pequenininho do Chico, pelo Emmanuel, que foi republicado agora pela FEB numa edição de bolso lindíssima, chamado Buscas e Acharás. E na introdução, Emmanuel afirma de que a vida sempre responde às nossas inquietações. Basta a gente dirigir-lhes as perguntas e ela responde. O problema é que a gente quer respostas automáticas, prontas, e atendendo aos nossos desejos e não às nossas necessidades. Então a gente não enxerga. Assim, quando a gente olha para uma equação de multiplicação e que nas séries iniciais parece algo dificílimo, só olhando a gente não consegue chegar aos resultados. E parece algo assim apavorante. Mas à medida que nós vamos aprendendo como a operar os números, eu começo a enxergar diferente. As somas já são de cabeça. E a tabuada já sai automática, eu nem penso mais. Assim também deve ser o nosso ponto de vista para com a vida. E Kardec coloca o Busca e Acharás justamente um capítulo antes do capítulo final, que é a coletânea de preces. Como quer nos convidar a revisitar o teor daquilo que nós estamos elevando a Deus, porque seremos atendidos conforme aquilo que pedimos. E como está a nossa prece quando nós nos lembramos de fazê-la? Porque quando nós estamos bem, está tudo bem. Eu lembro da prece só no momento de aflição. E aí eu quero respostas rápidas. E quando não atendidos, a gente alega que Deus não nos compreende, que Deus é surdo porque não nos ouve, ou deve ser porque a gente fala baixo demais.
Porque, na verdade, o que chega a Deus é a elevação dos nossos pensamentos. E se eles são circuncidados a nosso campo material apenas, eles não sobem. Então, enquanto a gente passa pela matéria, a gente tem que aprender a passar por ela, sem deixar com que ela tome conta das nossas existências, confiando na providência, sendo previdentes, fazendo a nossa parte para alcançar o mérito. E para nós encerrarmos, uma poesia de Maria Dolores, pelo nosso venerando Chico, aonde que, nessa tentativa de buscar a Deus as coisas que verdadeiramente falem ao Espírito, a humildade da benfeitora espiritual diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outra vez imploro-te favores. Entre lamentações, choros e barulhos, são mero caprichos, simples algazarras, que me escapam da intimidade do meu orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te sempre o sim, que se me florescessem na existência, seriam, na verdade, desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo o afeto, sem achar companhia em toda parte, quando me dá a solidão como guia, me inspirando a buscar-te em toda parte. Ensina-me que estou no lugar certo e que ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora do tempo de me melhorar em tudo o que é preciso. Não me escuta, Senhor, as exigências loucas, fazendo-me assim perceber que alcançarei além do necessário se eu cumprir apenas o meu dever. E agradeço, meu bom Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sem que eu te rogues aquilo que eu não deva, não me atendas, ó Senhor. Obrigada. Agradecemos pelas palavras do nosso irmão, que possamos levá-las como reflexão para o nosso dia a dia. Convido os irmãos médios que se dirijam à sua sala de trabalho. Quem tem a fichinha azul do passe isolado e a ficha rosa do passe magnético pode se dirigir às salas de tratamento. E quem tem a ficha vermelha, por favor, permaneça no salão. Então vamos todos novamente elevar o pensamento a Deus, a Jesus, mentalizando tudo aquilo que viemos buscar nessa casa de oração e que possamos voltar aos nossos lares em melhores condições do que quando que chegamos. Vamos receber o passe através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. Quem tem a fichinha vermelha pode se dirigir ao Salão João Landel, e a todos uma noite de muita paz. Obrigada. Tchau.